Boa tarde, galera. Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Que alegria mais uma vez estar aqui presente com vocês. Estamos aí a um passo de fazer algo bem legal para vocês amanhã, como todos sabem, né? Nós iremos, na verdade, desenvolvemos algo muito legal para vocês e gostaria muito que vocês participassem, tá? Galerinha, hoje eu quero falar para vocês a respeito de um gênero legal, quero conversar a respeito de um gênero bem gostoso aqui para nós trabalharmos, tá? E gostaria aí que vocês prestassem um pouquinho de atenção, belezinha? Que eu vou explicar o gênero textual, não tem no livro de vocês, mas nada impede aí de que é do meu filho. Eu estou no quarto do meu filho. O barulho está muito grande lá fora, ali na sala, e eu consegui arrumar o meu computador. E legal, né? Daí eu vim para cá. Galerinha, o que eu quero falar com vocês hoje um pouquinho? Eu quero falar com vocês a respeito... Galerinha, eu gostaria de falar com vocês em relação ao texto dissertativo, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou passar para vocês na aula programada, para a próxima lá na frente, que eu vou passar uma... Na verdade, eu quero entrar com vocês em relação ao texto dissertativo antes da nossa provinha. Então, eu quero explicar como que é que nós iremos fazer um texto dissertativo. Depois eu vou trazer uma provinha para vocês, para nós analisarmos um texto dissertativo. Tá? Se der tempo, eu passo ainda hoje, eu faço essa correção ainda hoje com vocês. Eu gostaria que vocês agora abrissem aí o caderninho de vocês e colocasse texto dissertativo. Escrevam aí. Texto dissertativo. Pegaram aí? Escreveram? Eu vou explicar o que é e na próxima aulinha, se der tempo agora, eu trago um textinho para a gente analisar mais ou menos a estrutura de um texto dissertativo. Se não der tempo, eu trago na próxima aula um texto dissertativo argumentativo e eu vou trazer um texto dissertativo argumentativo para nós realizarmos uma correção juntos. Então, primeiramente, eu gostaria que vocês prestassem atenção em relação ao texto dissertativo argumentativo, porque é o que eu vou cobrar na prova, tá, gente? Na nossa próxima provinha aí. Galerinha, o texto dissertativo argumentativo, ele vai trabalhar aí a argumentação e a opinião, tá? Ele vai, uma vez que essa opinião e esses argumentos, né, expõe o ponto de vista e expõe uma opinião aí sobre um determinado assunto, tá? Ou uma temática, tá? Por meio de uma argumentação, tá? Bem lógica, coerente e bem coesa. Tá bom, galera? Então, vamos lá. O que eu quero que vocês prestem atenção nesse primeiro momento? E pode ir fazendo aí um resuminho. Eu vou elaborar um material bem legal para vocês de estudo aí, tá? Eu vou montar aí nós vamos realizar aí, antes da provinha, uma redação, tá? Nessa questão aí dissertativo, para nós treinarmos antes da provinha, mas eu quero que você já tenha ciência desse tipo de gênero textual, ok? Galerinha, como nós vimos, o texto, ele tem 3 estruturas, né? 3 momentos ali. Ele é formado aí por estrutura, né? E tem 3 momentos, que são a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. A aula passada, nós trabalhamos um pouquinho em relação à paragrafação, não é mesmo? Eu trabalhei com vocês a questão das margens de linha, da translineação, parágrafo, 2 dedinhos, certo? Estão lembrados? Pois bem, nós vamos colocar em prática agora a nossa dissertação em relação aos parágrafos, a construção das ideias, tá?
Então, eu quero que vocês observem bem o que eu tenho a dizer agora. Eu quero que vocês observem bem. Nós vamos treinar, não precisa, não fiquem preocupados aí, tá? Então, eu quero trazer essa pequena introdução em relação ao texto dissertativo argumentativo. Beleza? Galerinha, pois bem, em relação à introdução, o que eu tenho a dizer para você em relação à introdução? Galerinha, na introdução aí, em relação ao texto dissertativo, é nesse momento que nós chamamos de tese. A introdução nós poderíamos chamar de tese. A tese nada mais é que expor uma ideia central, tá? Sobre o tema de uma maneira muito clara e muito objetiva, tá? Lembrando, galera, que a introdução, ela é muito importante. Então, assim, toda vez que vocês realizarem uma introdução, vocês têm que lembrar que essa questão da introdução, ela vai prender o leitor. É nesse momento aí que ela vai prender a atenção do leitor. Então, é muito importante de você elaborar as informações que logo, posteriormente, serão desenvolvidas. Então, é nesse momento aí que ela vai... uma introdução bem desenvolvida, galerinha, você pode ter certeza que o leitor que for pegar o teu texto, ele vai ler com maior prazer. Agora, quando ali, no começo, na introdução ali, nós percebemos que ela não está muito clara, não está muito desenvolvida, ela tem poucas informações, a gente não tem nem vontade de terminar o texto. Então, é por isso que nós falamos que a introdução é a parte mais importante, tá? Então, é por isso que ela deve lhe conter as informações que serão desenvolvidas posteriormente nos outros parágrafos. Beleza? Então, introdução também é chamada dentro do texto dissertativo como tese, que é o mais importante ali, tá? Nesse momento, o mais importante, nesse caso da tese, é expor a ideia central sobre o tema, de uma maneira bem clara e bem objetiva. Tudo bem? Tudo bem até aqui, galerinha? Estão entendendo? Hoje nós vamos conversar em relação a esse gênero dissertativo argumentativo, gente. É porque é o que eu vou cobrar na provinha de vocês. Eu quero já começar a trabalhar essa questão dos argumentos, a organizar ali as ideias de vocês em parágrafos, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão, trabalhar a translineação, trabalhar as margens de linha. Vamos deixar o nosso texto um pouco... Vamos melhorar essa questão do nosso texto, belezinha? Ok? Eu só tenho presente hoje a Suelen, o João Pedro Fabiano e o Antônio Abreu. Parabéns, tá, gente? Parabéns pelo comprometimento de vocês, parabéns pela força de vontade, que o estudo é isso, né, gente? É força de vontade, é garra, pois nós iremos colher lá na frente os nossos esforços de hoje, tá bom? Continuando, galera! E no desenvolvimento, professor, o que eu irei fazer no desenvolvimento? Meus amores, também nós vamos chamar aí, na verdade, no desenvolvimento, é nessa parte que nós iremos desenvolver a argumentação por meio de opiniões, dados, levantamentos estatísticos, fatos, né? E exemplos sobre o tema, tá? A fim do quê, professora? Que eu vou trazer essas opiniões, essas, né, citações, esses dados, estatísticas, né? Qual que é o objetivo? Gente, o objetivo, na verdade, vai ser para dar veracidade à sua opinião. Claro que você não vai trazer um dado, né, ao contrário da tua opinião. Você vai trazer esses levantamentos para dar fundamentação à sua tese. O que é tese? Lembrando que é a nossa ideia central ali do texto, tá? Então, nós vamos defender ele com propriedade, trazendo outros argumentos, né, de outras fontes, trazendo citações, trazendo dados estatísticos, beleza? Então, esse momento, galerinha, é muito importante também, que eu gostaria de deixar bem registrado. Outra coisa importante, galerinha, é a conclusão. O próprio nome aí, ele já supõe que é necessário concluir o texto, né? Então, é por isso que nós temos aí a conclusão, tá?
Então, gente, a conclusão nesse momento, nós vamos fechar as ideias apresentadas e, principalmente, nós vamos elaborar uma inserção de novas ideias, ou seja, uma nova tese, uma solução para o problema. Belezinha? Tudo bem? Galerinha, eu vou trabalhar com vocês mais o texto dissertativo argumentativo, tá? Que, na verdade, o dissertativo, essa questão aí de nós argumentar e opinar. Aí nós temos o dissertativo argumentativo e o dissertativo expositivo. Mas nós vamos trabalhar o argumentativo, certo? O argumentativo, gente, nós temos a intenção de persuadir o leitor, né? Convencê-lo da nossa tese, ou seja, da nossa ideia central ali, tá? A partir de exemplos, a partir de fatos. Tudo bem? Então, galera, lembrando que o texto dissertativo argumentativo, nós iremos escrever aí em terceira pessoa, tá? Terceira pessoa. Não aparece o eu, belezinha? Não aparece o eu, ok, galera? Então, nós temos que tomar cuidado em relação a essa questão, tá bom? Belezinha? Belezinha, galera? Tudo bem mesmo? Entenderam? Beleza. Então, gente, deixa eu só pegar aqui um exemplo de um texto argumentativo, dissertativo argumentativo, tá? Sim, o Antônio fez uma pergunta muito legal, tá? Se nós podemos levantar contrapontos da nossa opinião para argumentar quanto às opiniões contrárias. Você tem que fechar essa brecha, tá? Então, quanto mais você desenvolver, quanto mais contrapontos aí você tiver dentro da sua redação, mais ali brecha você vai fechar para as opiniões contrárias, tá, Antônio? Então, todo contraponto, toda brecha que você puder fechar em relação a dados, em relação à questão da sua ideia central, você pode fazer no desenvolvimento. Galera, o texto dissertativo argumentativo, geralmente aí nós vamos compor aí de 20, no Enem é 30 linhas no máximo, então nós temos que manter a nossa linha de raciocínio no máximo 30 linhas, tá? Então nós temos que realizar aí de uma forma bem clara e objetiva essas questões aí dos argumentos, beleza? Tudo bem? Arquivo. Galerinha, enquanto eu acho o arquivo aqui, eu quero ir explicando para vocês o seguinte. Nós temos o título, tá? O título, lembrando que ele vai ser ali aquela ideia-chave ali, de repente, no meio do texto para conclusão, vai ser que tem a ver, tá? Com nossa temática. E, galerinha, vai ser o textinho, ele é em terceira pessoa, tá? Ele vai ser impessoal ou primeira pessoa do plural. Então, nós vamos aí defender um ponto de vista sobre o tema, através do quê, professora? Através de argumentos, tá? Não há interlocução, não há assinatura, tá? Então, nós temos que tomar cuidado aí quanto a algumas características, tá? Deixa eu só aqui pegar aqui, eu vou compartilhar aqui um bem legal aqui com vocês. Eu quero compartilhar algo bem interessante aqui com vocês, tá? Só para enfatizar mesmo o que eu quero explicar para vocês. O dissertativo, não, é que nós temos, Antônio, o dissertativo, na verdade, ele vai trabalhar o texto, gênero dissertativo. Então, nós sabemos que ele é uma opinião, que ele é nós vamos trabalhar a argumentação, tá? Então, o argumentativo, ele incide sobre um ponto de vista, tá? Ele tem um ponto de vista, ele vai persuadir, ou seja, convencer. O expositivo, ele tem o objetivo de expor, explicar ou interpretar uma ideia. Então, o dissertativo, nós temos
Quando eu falo texto dissertativo, significa que é um ponto de vista, tá? Nós temos um ponto de vista dissertativo. Quais são os textos dissertativos aí? Nós temos o editorial, nós temos aí o artigo, nós temos a crítica, nós temos monografia, tese e o expositivo, que também é um texto dissertativo. Nós temos aí enciclopédias, verbetes de dicionários, nós temos aí capítulos de livros didáticos, tá? Então, o dissertativo significa que é um texto que terá argumentação, uma opinião. Mas aí, esse texto dissertativo, ele se divide em argumentativo e expositivo. O dissertativo argumentativo é o que o Enem cobra, que é o quê? Expor um ponto de vista, opinando ou persuadindo. Você vai opinar e você pode persuadir, ou seja... Ela podia ficar assim quando tá seca, né? Tá? Agora, o dissertativo explicativo tem o objetivo de expor, explicar ou interpretar uma ideia. Tudo bem? Agora, o dissertativo em si significa que ele é um texto que vai trazer argumentação. Então, o texto dissertativo é só um conjunto? Não, é um gênero textual. Eu posso falar assim, gente, eu quero que vocês desenvolvam um texto dissertativo expositivo. Ou eu posso falar, eu quero um texto dissertativo argumentativo. O artigo de opinião que vocês estudaram, ele é um texto predominantemente dissertativo. Ok? Que é o quê? Expor uma ideia. Só que aqui nós temos algumas características, tá? Tudo bem? Eu vou tentar compartilhar aqui, galerinha. Deixa eu só abrir aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui para vocês, que eu vou compartilhar aqui. Galerinha, olha só. Percebam aqui que nós temos a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, vamos lá. Olha o truque da mão. O dedo. Olha só, o primeiro dedo, nós temos um parágrafo de introdução. 3 dedos de desenvolvimentos, ou seja, 3 parágrafos. Lembram, gente, que eu falei que um parágrafo nós vamos colocar aí no mínimo 4 linhas e no máximo estourando 8 linhas. Então, nós temos que ter uma média. Cada parágrafo será uma ideia. E qual que é a ideia da introdução? É apresentar o tema, tá? E no desenvolvimento, cada parágrafo terá uma ideia central, terá um tópico frasal ali, tá? A ser desenvolvido. E nós temos um dedo de conclusão, belezinha? Então, nós poderemos aí fazer aí 5 parágrafos. Aí vai depender, não tem 5 parágrafos de 5 linhas. Não, gente, isso independe, tá? Então, não há uma regra de quantidade de linhas para parágrafo, mas nós temos que trabalhar essa questão de 4 a 8 linhas ali. Tudo bem? Beleza. E na introdução, professor, o que eu irei fazer? Na introdução, nós vamos mencionar os temas, né? No caso, o tema que será abordado no texto, ou o problema, de modo a situar ali o interlocutor. Então, nós temos ali sobre o que vai falar, né? Sobre qual é o problema ali que nós precisaremos abordar aí no nosso texto, tá? Então, a introdução serve ali para introduzir, gente. O nome já fala introduzir, então nós vamos abordar. Eu preciso, nesse primeiro momento, apresentar o que eu vou escrever, o que eu irei falar, certo? No desenvolvimento, galerinha, nós vamos aí todas as ideias mencionadas na introdução, e nós abordamos aí, né, a temática de um modo geral, ou apresentamos aí alguns problemas a ser resolvidos, alguns problemas aí no geral, aí nós iremos aí desenvolver, tá? Gente, o desenvolvimento contra a conclusão, elas estão amarradas na introdução. Então, por isso que a introdução ela é muito importante, tá? Que nós vamos mencionar, né, o tema abordado e ainda a gente pode trazer aí uma situação, né, problema do interlocutor, para o interlocutor, tá? O leitor, ou seja. E no desenvolvimento, nós vamos aí desenvolver, nós vamos argumentar através do quê? Dados,
né, através de fontes, através de dados, sempre colocando fontes, através de citações, pesquisas, para dar veracidade aos nossos argumentos. Então, é nesse momento que nós iremos aí desenvolver de forma argumentativa aqui, Antônio. Por que ele é dissertativo? Porque nós temos argumentativo, porque nós vamos desenvolver os argumentos, tá? Aí, podendo conter citações e dados. Citações... Ai, professora, que citação? Citações filosóficas, citações aí de especialistas, né, relacionado a alguma revista que saiu, que você pode trazer, conforme, você pode trazer assim, conforme dados expostos na revista tal, na semana tal, então sempre temos que trazer essas fontes. Conforme o filósofo Sócrates diz que, aí você pode trazer a situação, tudo relacionado ao tema, ao seu desenvolvimento ali, beleza? Só para comprovar, através de citações, de dados, que os seus argumentos, ele vai dar mais veracidade ainda, vai dar mais força ainda, tá? Para persuadir, convencer ali o interlocutor. E nós temos aí, galerinha, a conclusão. Na conclusão, ela vai ser uma síntese do problema abordado, no geral, aí no desenvolvimento, mas com considerações que vão expressar o resultado do que foi passado ao longo do texto, tá? E nós podemos aí, galerinha, trazer aí, além de retomar o tema, de reafirmar a nossa tese, que é o nosso ponto de vista ali, nós vamos trazer alguma solução para o problema, que é o quê? A proposta de intervenção. O que é uma proposta? Você vai propor alguma solução para aquele problema, beleza? Então, vamos lá, olha só, gente, a introdução, nós temos o tema, o problema e a tese, tá? Que é a nossa introdução ali, beleza? Será a nossa ideia ali, tá? Galerinha, desenvolvimento serão o desenvolvimento são os nossos argumentos, ok? E na conclusão nós vamos retomar o tema, nós vamos fazer uma proposta ali. É por isso que é importante, galerinha, a questão do quê? Do rascunho. Vai ser muito importante o rascunho nesse momento para nós organizar, relacionar as nossas ideias de uma forma muito clara, de uma forma objetiva, de uma forma coesa, tá? E nós vamos reafirmar a nossa tese. Tudo bem até aqui? Gente, iremos falar bastante daqui em diante em relação a isso, fiquem tranquilos, eu quero apenas apresentar aqui para vocês essa questão, né, do famoso dissertativo argumentativo aqui, tá? Eu quero que vocês não fiquem preocupados, mas nós precisaremos ter uma noção para o ano que vem, né? Então, eu não posso deixar de falar, de expor essas características. Tudo bem? Tudo bem, galerinha? Então, assim, fiquem tranquilos, tá? Que nós vamos ir conversando bastante mesmo, tá? Fiquem tranquilos aí. Nós vamos realizar atividades, bastante atividades, redação relacionada a essa temática. Eu vou trazer texto aqui, galerinha, para a gente... eu vou trazer aqui textos dissertativo argumentativo para a gente ver, né, como que é, de fato, a organização desses textos. Tudo bem? Então, assim, gente, fiquem tranquilos aqui, que eu não quero que vocês falem, ai, professora, você tá... Não, gente, eu quero que vocês aí saiam do 7º ano aí muito bem aí aplicados, muito bem direcionados, tá? Para que vocês não venham ter qualquer dificuldade no ano que vem, tudo bem? Que nós vamos trabalhar aí bastante aí o ano que vem, tá? Belezinha. Alguém de vocês tem uma dúvida antes de eu entrar na revisão aqui? Eu vou fazer uma breve revisão. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Beleza, né? Eu vou fazer na revisãozinha aqui, galera. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem, tá? Podem aí colocar aí, tá? Galerinha, é o seguinte. Introdução. Nós temos uma estrutura composta aí por divisões temos a introdução, desenvolvimento e conclusão, tá?
Na introdução aí, galerinha, o que que nós iremos fazer? Nós vamos apresentar a nossa temática. Nós vamos direcionar essa temática aí, tá? Definindo um ponto de vista, o nosso ponto de vista. Beleza? Então, aí nós vamos abordar nós vamos contextualizar aí toda essa proposta temática na introdução, tá? E no desenvolvimento, galerinha? Desenvolvimento, nós vamos trabalhar aí os argumentos, tá? Fundamentando as nossas ideias. Como que eu vou fundamentar, professora? Eu posso trazer aí informações importantes, né, para convencer o leitor. Como que? Dados estatísticos, né, pesquisas, citações, tudo bem? Galerinha, geralmente esses desenvolvimentos, eles serão de 2 a 3 parágrafos, beleza? Esse é o ideal ali, tá? 2 a 3 parágrafos, tá? E na conclusão, professora? Gente, nós vamos sintetizar aí o nosso ponto de vista, que nós trabalhamos no texto, e nós vamos apresentar aí, meus amores, algumas informações extras que nós teremos que fazer a proposta de intervenção. O que é proposta de intervenção? É nós trazer uma possível solução para este problema, tá? Tudo bem? Galerinha, e quanto à linguagem, né? A forma e a característica desse texto dissertativo argumentativo. Gente, esse texto, ele é predominantemente impessoal, tá? Ou seja, verbos aí na terceira pessoa. Tudo bem? Ok? Gente, vai ter trechos aí que talvez nós iremos trazer aí a terceira pessoa do plural, o nós, tá? Que vai incluir aí o leitor, né? Vai ser uma discussão que vai incluir o leitor, facilitando o convencimento, tá? O que é o texto dissertativo argumentativo? Qual que é o principal objetivo? Convencer, tá bom? Mas assim, não é difícil, nós vamos trabalhar, tá? Eu vou trazer algumas atividades aí bem interessantes aí para vocês. Tudo bem? Tudo bem, galera? Não fiquem preocupados, isso só foi um bate-papo em relação a essa estrutura da introdução foi uma breve introdução que eu quis dizer em relação ao texto dissertativo argumentativo, mas fiquem tranquilos que antes de ocorrer aí a nossa próxima atividade avaliativa, nós vamos trabalhar bastante, ok? Eu vou trazer textinho na próxima aula para nós analisarmos, tá? Tudo bem? Galerinha, nossa aulinha chegou ao final, daqui a pouco vocês têm uma próxima aula aí. Fiquem com Deus, até mais.